Graça e paz em Cristo. Olha, no que diz respeito a perdão, o homem e a mulher de Deus, ele tem que entender que isso é um baita desafio. Esse confronto com aquilo que Deus espera que a gente faça. E o que Deus espera que a gente faça? Deus espera que a gente perdoe. Deus espera que a gente peça perdão se a gente faltou com alguém. Essa é a expectativa. A expectativa de Deus está focada em nós. Nós somos os protagonistas nessa situação. Uma coisa que é muito importante a gente entender, e por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes, grande parte das vezes, as pessoas elas criam expectativa, não, olha, se a pessoa der o primeiro passo, eu dou o meu, né? Ou ao contrário, se ela mudar, eu mudo também. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia fala em Romanos 12, versículo 18, por exemplo, diz o seguinte: quando depender de vós, tende paz com todos. Sempre o foco de Deus, a expectativa de Deus é que eu mude e não que a pessoa mude primeiro, né? Ela pode mudar? Sim, claro que ela pode mudar, mas a prioridade de Deus, o foco de Deus é o tratamento pessoal, individual, cada um de nós, comigo e com você. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa obra da Vale do Rio Doce, na região de Ouro Preto, era uma obra muito grande, mais de 3.000 pessoas ali trabalhando naquela obra, uma mini cidade, e pessoas de todas as partes do Brasil. Gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, a gente chama, tem um jargão comum em obra que são pessoas trecheiras. E eu estou falando isso porque eu quero antecipar um detalhe sobre esse testemunho que eu quero contar. É muito difícil quem trabalha nesse tipo de serviço tirar férias, porque é praticamente impossível. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me permitiu, pela misericórdia e pela graça do Senhor, estrategicamente, durante algumas etapas das construções, eram construções enormes ali, e eu tinha a função de fiscalizar cada uma delas, na etapa final, que era a parte de concretagem de uma peça, por exemplo, qualquer, eu aproveitava esse período de tempo e falava de Jesus, falava do amor de Deus, né, para os trabalhadores ali, para os pedreiros, para os serventes, para os carpinteiros, para os serralheiros, para os encarregados, e alguns aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, para a glória e honra do Senhor. E eu me lembro de uma conversão muito especial de um encarregado. Ele ficou uma alegria, o Senhor transformou a vida dele, o Senhor libertou ele de uma escravidão tão grande de tristeza, de ódio, de rancor. E uma coisa que, acompanhando ele, discipulando ele, eu percebi uma necessidade, uma carência. Ele falava muito da família dele, ele falava assim: marido, eu precisava ir para minha terra, eu precisava ir lá pedir perdão para minha esposa pelas bobagens que eu fiz. Quem faz isso? Quem é realmente uma pessoa convertida, aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, uma pessoa transformada. O Espírito Santo de Deus promove alterações, mudanças, ordenamento de vida, né? As coisas, os valores começam a ser encaixados, e esse é o processo, dura a vida toda. Cada um de nós, aquele que realmente se rende ao Senhor, né? Crendo e se arrependendo dos seus pecados, né? Crendo no Senhor, no sacrifício de Jesus na cruz, no que aquilo representou. E eu me lembro que ele conseguiu as férias dele, uma coisa que era impossível, só isso aí já era um milagre. E ele foi para a terra dele lá, muito alegre, com esse objetivo. Ele não ia para passear, ele foi para pedir perdão à esposa dele. E eu ficava na expectativa de recebê-lo na volta dele. E ele voltou, e quando ele voltou, ele chegou triste, chegou cabisbaixo. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu cheguei para ele e falei assim: fulano, o que aconteceu, né? Me conta, me relata o que aconteceu. Eu falei assim: marido, eu cheguei lá, cheguei para minha esposa, pedi perdão para ela e ela não me perdoou. E eu me lembrei desse texto, e uma das coisas que o Senhor me usou para falar ao coração dele, consolar o coração dele, e que está muito dentro disso que eu estou querendo compartilhar com você, é o seguinte: que muitas das vezes nós criamos expectativas, sabe? E não é esse o ponto. O que é importante para Deus é a minha atitude. A forma como eu me procedo diante das pessoas a quem eu faltei, ou de quem nós somos credores, no que diz respeito ao perdão, de liberar o perdão, de pedir perdão. Nós que temos que fazer isso. E quando nós fazemos, estamos exatamente naquilo que Deus espera que nós façamos. E a gente não percebe que quando a gente se encaixa nessa situação de obediência,
quando nós liberamos ou pedimos perdão, nós temos paz com Deus, sabe? E isso é a coisa tremenda, a saúde espiritual de um relacionamento acertado com Deus. Olha, quando a gente vê a palavra de Deus e quando a gente pega o livro de Lucas, por exemplo, quando o Senhor fala sobre perdão, que se nós não perdoarmos, os nossos pecados serão retidos. Isso é a pior situação possível para um homem e para uma mulher de Deus, viver com o pecado retido, pecado não perdoado. Isso tem consequência gravíssima. Por quê? Porque lá em Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Imagina uma situação em que você, não é perdoado. O que significa isso? Significa que você você está distante, separado daquele que é o Pai da eternidade, príncipe da paz, médico dos médicos, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é o nosso libertador, aquele que é a verdade, aquele que nos instrui, aquele que nos corrige, aquele que nos ensina, aquele que é longânimo, aquele que é perdoador. Já imaginou isso, aquela situação como essa? Nesse domingo eu estava falando sobre um texto da Palavra de Deus, e de 1 Pedro, capítulo 3, que ilustra muito bem essa situação e que é tão terrível, né? O apóstolo Pedro, ele faz se dirigindo aos maridos e ele chamando a atenção dos maridos, como eu me encaixo, né? A carapaça serve, né? No caso como marido, a Bíblia fala o seguinte, usando Pedro: olha, honra a sua esposa, trate-a bem, que ela seja aquela pessoa que veja em você, olha, não errei, esse é o homem da minha vida. As percepções, as atitudes que você toma em relação à sua esposa, sabe, que é aquilo que Deus espera para fazer com que ela entenda na cabecinha dela que você realmente é a pessoa escolhida de Deus, aquela que vai honrá-la, respeitá-la, amá-la. Se você não agir com esse padrão que Deus estabeleceu, o apóstolo Pedro arremata dizendo o seguinte: para que as suas orações não sejam bloqueadas, respondidas. Você imaginou? Você ter as orações bloqueadas? Se encaixa exatamente nesse contexto de Isaías 59, 1 e 2, quando fala que os nossos pecados, Deus não nos ouve. Não imaginou que situação terrível é essa? Deus não te ouvir? Você orar por necessidades, por coisas que você realmente está precisando, e Deus não te ouvir, não é porque Ele não quer, porque não pode, porque seus pecados estão retidos. Então, essa é a seriedade desse tema. E lembrando mais uma vez, nós somos os protagonistas. Você e eu somos os protagonistas da situação, ou de pedir perdão, ou de liberar perdão. Que Deus te abençoe e te abra o entendimento, lembrando de uma coisa muito, muito, muito importante. O nosso maior padrão, a maior referência que nós temos de perdão, está ali na cruz do Calvário. Quando Jesus pagou o preço, sacrificando na cruz do Calvário, por mim e por você. Não existe maior referencial de amor e de perdão do que esse. E a gente tem que entender, abrir o nosso entendimento para isso, que vai nos facilitar nesse processo de tanto pedir perdão, como de liberar perdão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abra o entendimento com relação a essas realidades que são muito sérias e que têm consequências, como eu disse, algumas gravíssimas e que precisam ser entendidas pelo povo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.